Tudo bem, né, pessoal? Estamos aqui de novo, né, para conversar mais uma vez sobre os finalistas do Prêmio Jabuti, né? Então, esse vídeo vai ser muito mais uma conversa do que uma indicação de livros, uma resenha, né? Até porque já fazia um bom tempo que eu não fazia vídeo e eu achei importante fazer esse vídeo sobre os finalistas, porque é raro aqui no YouTube esses vídeos conversando sobre os finalistas do Prêmio Jabuti, principalmente pensando, né, em uma caracterização desses livros quase como se fosse indicados ao Oscar, né, de melhor filme. E aí, como muita gente gosta de colocar que o Jabuti brasileiro é como se fosse a premiação do Oscar dos livros, vamos conversar um pouco sobre eles. Eu vou começar como no vídeo que eu fiz o ano passado, falando ali de alguns livros que eu achei que ficaram, né, de fora aqui dos finalistas. Eu vou começar por o Outubro de Carne Estranha, né, que foi um livro que ganhou o prêmio Sesc o ano passado, ficou envolvido aí em uma série de polêmicas por ser um livro LGBT e até bem explícito, mas que foi finalista tanto do Prêmio Oceanos como do Prêmio São Paulo, e ficou de fora aqui tanto dos semifinalistas como dos finalistas, né? Como é claro. Então é um livro que eu acreditaria muito na vitória dele se ele estivesse aqui, mas que ficou de fora, é de um paraense, e temos outros livros aqui, né, para compensar. Outro livro que ficou de fora, e ficou de fora para mim com um pesar muito grande, foi o Oração para Desaparecer, da Socorro Racioli, né? Era um dos meus favoritos do ano passado, né? Considerando que em 2024 são os livros de 2023, é de um autor aqui do Ceará. Eu estava torcendo bastante para esse livro e vi que ele não chegou aí na reta final, apesar de estar na lista dos semifinalistas. Outro livro que eu pensei que fosse estar nessa lista também, né, foi o Caminhando com os Mortos, da Micheline Verunsky, né? Até considerando que o livro anterior dela, né, O Som do Rugido da Onça, venceu o prêmio Jabuti, mas eu acredito que essa proximidade da vitória, né, do prêmio do livro anterior dela foi o que tirou o livro dela aqui desses semifinalistas. Mas, né, partindo para os 5 finalistas, sem tantas delongas, vamos começar. O primeiro que eu queria comentar, né, e separando esses dois livros, né, considerando o Jabuti se rendeu, sim, né, aos prêmios, aos livros, né, autobiográficos, que eu pensei que o Jabuti fosse fugir dessa perspectiva da literatura contemporânea brasileira. Falo mais sobre isso em um vídeo específico que eu posso deixar aqui, né, na descrição, que é sobre como a literatura contemporânea se rendeu às autobiografias, e achei que o Jabuti não fosse, mas o Jabuti entrou nessa perspectiva, e eu começo pelo Jogo de Armar,
livro do autor Edgar Teles Ribeiro, né? Então é um livro autobiográfico, um livro curtinho, 126 páginas, saiu aqui pela editora Todavia, né? Já que a gente tem 2 livros da editora Todavia esse ano. E aí ele vai contar uma história de amor baseada na própria vida dele. É interessante porque o livro foge um pouco daquela autobiografia meio que psicanalítica que eu comentei no vídeo que eu falo sobre essa tendência na literatura contemporânea brasileira, mas ainda assim é um desses livros autobiográficos que é a tendência da literatura contemporânea brasileira. O segundo livro que eu vou comentar aqui, dentro dessa perspectiva, é um livro que pode ser um dos grandes favoritos a vencer o prêmio esse ano. É o livro do João Silvério Trevisan, Meu Irmão, Eu Mesmo, né? O Trevisan aqui, que não é o Dalton Trevisan, né? É o João Silvério Trevisan. Ele vai contar a história dele e do irmão dele, né? Por isso que o título do livro é Meu Irmão, Eu Mesmo, e sobre os dramas familiares dele descobrindo ser soro positivo e do irmão dele descobrindo um câncer gravíssimo. Então a gente vai acompanhar a história desses 2 irmãos ao mesmo tempo, e eu acho que esse é o diferencial dessa autobiografia, que ao mesmo tempo que o Trevisan aqui, ele vai fazer um retrato da década de 90. E isso é muito interessante, né? Eu coloco ele como um dos favoritos, considerando que o Rui Castro ganhou o ano passado, né? E aí esses autores, escritores, jornalistas, eles estão sendo, né, muito premiados e agraciados, principalmente pela própria banca escolhida pelo Prêmio Jabuti, né? Então, é um livro que tem grandes chances de ganhar, né, esse ano. E também é uma autobiografia que faz um retrato da década de 90. O terceiro livro, eu acho que o que tem menos chances aqui, desses que eu comentei, é o do Jacques Fuchs, né? É o livro Nunca Vou Te Perdoar por Você Ter Me Obrigado a Te Esquecer, né? É um livro que é mais um dele. Ele é quase um livro dentro de quase uma crônica, né? Ali, né? Muita gente diz que os livros do Jacques Fuchs se parecem muito com as novelas do Manuel Carlos, né? Trazem aquele cotidiano, temas do cotidiano, retrato de personagens que estão ali muito presos a fatos do cotidiano, só que o Jacques Fuchs, ele transforma essas historinhas do cotidiano em uma narrativa de romance literário, o que chamou muita atenção, né, esse ano, e é um dos poucos livros dele a conseguir chegar aí na reta final como semifinalista ao Prêmio Jabuti. E agora
eu vou falar dos dois favoritaços ao prêmio Jabuti esse ano de 2024. Eu vou começar pelo que eu acredito, né, que seja o vencedor. E depois eu vou falar do livro que eu mais gostei, né? Então eu vou começar pelo que eu acredito que vai vencer e depois eu vou comentar um pouco do que eu mais gostei. O que eu acredito que seja o campeão é o Mata Doce, da Luciane Aparecida. Eu penso que ele vai vencer pelo seguinte motivo, né? Ele é, dos que estão aqui, o único livro que entrou como finalista em todas as 3 premiações literárias de final de ano. Ele foi finalista, né, ali eu pelo menos semifinalista no Oceanos. Ele está como finalista no Prêmio São Paulo e ele está como finalista no Prêmio Jabuti. É um romance da Luciane Aparecida, o primeiro romance que ela lança com o seu nome mesmo, né? E que ele retrata o interior da Bahia, um vilarejo ali no interior da Bahia, chamado Mata Doce, através de uma protagonista chamada Maria Teresa. A história em si é da Maria Teresa e das mães dela, né? Então, é um romance que tem uma perspectiva muito parecida com o Torto Arado e muito parecida com o romance que eu vou comentar depois, que traz retrato de 3 personagens femininas incríveis, inclusive a Maria Teresa, e principalmente porque é um romance inovador ao trazer essa questão LGBT dentro de uma perspectiva regional. Não que seja o primeiro, meu Deus, romance, mas ele é inovador por conseguir tanto lidar muito bem com a questão regional, como também com essa questão LGBT. Então, é um romance que caminha nesses 2 lados muito bem. E o último finalista é o meu preferido, é o livro do Itamar Vieira Júnior, né? O autor de Torto Arado, que eu acabei de comentar. É um dos únicos, eu acho, que eu fiz crítica do livro. Eu adorei esse livro, né? Como eu comentei, é diferente do Torto Arado. Ele é um livro que ele acaba se tornando um pouquinho cansativo ali, né, na sua meiuca, só um pouquinho, porque ele é um livro muito extenso, mas é um livro que ele mantém todas as perspectivas iniciadas pelo Itamar Vieira Júnior em Torto Arado, que foi o premiado, foi o vencedor do Prêmio Jabuti, né, lá em 2020, e assim como aconteceu com Milton Ratum em Dois Irmãos e Cinzas do Norte, pode acontecer de novo com Itamar Vieira Júnior, e que, para o momento atual, é um livro muito importante, já que a gente pode considerar que é um livro que fez muito sucesso de venda, né? É um livro que foi muito divulgado, muito vendido, e no momento em que a gente está passando por uma crise na venda dos livros e algumas leis que parecem que vão acentuar essas crises o ano que vem, é muito importante,
eu acho que é muito interessante o Prêmio Jabuti louvar a esse livro que tanto ele repercute bem financeiramente em questão de vendagem. É um livro que o ano passado ele era caro, mas que muita gente comprou, né? Então é algo que representa, se esse livro vencer, uma vitória para o mercado também, né? E eu não sei dizer se esses autores que vão fazer parte da banca, eles vão priorizar tanto a história, porque é um livro que a história é muito boa, tanto o autor, que é um autor que repercute muito, como a expressiva vendagem desse livro. Então, esse é o meu vídeo de comentário, né? Comentem também aí, né, qual livro desses vocês leram, qual livro desses vocês acreditam que deva ganhar, né? Qual livro desses seria importante nesse momento ganhar o prêmio. E como eu disse a vocês, deixo esse vídeo para tentar ajudar aí, né, vocês a escolher um deles para ler tanto esse ano como o ano que vem, já que esses livros e esses finalistas são interessantes para repercutir no próximo ano. Então continuem aí se inscrevendo no canal, deixem um like nesse vídeo, deem uma ajudada aí, já que eu estou aqui fazendo um vídeo depois de tanto tempo com a voz que está terrível de tantas aulas que eu tive que dar nessa semana de Enem. E valeu vocês, até o próximo vídeo. O vídeo que eu comento o vencedor da premiação Jabuti.